Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um Amanhecendo com Salmos, para a honra e glória do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Hoje estaremos fazendo menção no livro de Salmos, número 38, no seu verso 18, onde o salmista Davi ele vai entoar este cântico ao Senhor. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Muitas vezes a gente se direciona ao Senhor, né? Pede perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque há uma diferença, né? Entre o pecado e a iniquidade. O pecado em si é quando eu erro o alvo. O que é o meu alvo? O meu alvo é Jesus. A iniquidade, ela se consiste em um pecado que já é um pecado repetitivo, né? Quando é aquele pecado de estimação, quando eu sei que eu erro o alvo, né? Mas eu não me prontifico a fazer como o salmista, confessar ao Senhor. Antes eu vou deixando com que essa prática se torne uma prática rotineira, né? Não sinto mais vergonha, não me sinto mais incomodado, né, com o pecado, mesmo sabendo que é errado. Mas aqui a gente vê o salmista, ele declarando que ele estava disposto a confessar a sua iniquidade, seu pecado repetitivo ao Senhor. Porque ele entendia que toda a tristeza que estava diante do seu coração, que todos os males que estava, né, sendo acometido, né, dentro desse salmo de número 38, né, que é um salmo de tristeza em virtude do pecado, né, porque o pecado ele causa isso, a tristeza, né, ele causa o afastamento das nossas vidas para com a presença do Senhor, né? Então o salmista que ele está triste, o salmista ele não se deixa, não permitir, não sentir a sua tristeza, mas ele se entrega mesmo a esse sentimento de tristeza, porque ele entende que ele estava ali, né, disposto a suportar a tristeza, porque havia um pecado, que era um pecado que estava ali rotineiro, era um pecado que ele precisava confessar. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? Às vezes nós temos uma grande facilidade em reconhecer o pecado do outro, em apontar o pecado do outro. E aqui eu me lembro de João capítulo 8. Você lembra daquela mulher que foi pega no ato de adultério? A Bíblia vai dizer que todos aqueles homens ali estavam, né, nas suas mãos com a pedra. E eles queriam, né, se achavam por direito, né, por conta da lei, ali para poder apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, aquele que nunca pecou, que não conheceu o pecado, que não foi concebido pelo pecado, né? Ele julga aquela causa e diz que não tem pecado, atira a primeira pedra, né? E nós sabemos que todos aqueles homens deixaram as suas pedras, do maior ao menor, a Bíblia vai dizer isso. Por quê? Porque todos eram pecadores, todos tinham pecados. Então, muitas das vezes, nós temos a facilidade de identificar o pecado na vida do outro, em apontar o outro, mas de condenar, né, o pecado, a fragilidade do outro, mas não os nossos. Mas aqui Davi não está apontando o pecado do irmãozinho do lado, do irmãozinho do outro. Ele está dizendo: Senhor, eu vim para confessar a minha iniquidade, porque eu tenho suportado a tristeza por causa do meu pecado. Então talvez hoje você possa estar triste, hoje você possa estar cabisbaixo, desanimado, e o Senhor está te chamando para o caminho do arrependimento, o caminho do confessar. Confesse, abra seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer a sua memória. Deixa o Espírito Santo de Deus te convencer, porque ele é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Para quê? Para que a gente venha lançar mesmo diante do Senhor, para que a gente venha pedir a Ele o seu perdão, a sua misericórdia, para que Ele venha ao nosso encontro, porque o nosso Deus, Ele é rico em perdão, Ele é rico em amor, mas a gente precisa confessar, né? Quando a gente confessa, quando a gente reconhece, quando a gente busca o perdão do Senhor, a gente encontra.
Vamos fazer como Davi, né? Vamos trilhar por esse caminho do confessar a iniquidade. Né? Não vamos nos encobrir. A Bíblia vai dizer que aquele que encobre o seu pecado, ele não prospera. Então, que nós possamos, né, confessar as nossas iniquidades, para que a tristeza que tem vindo sobre, muitas vezes, aos nossos corações, venha dar espaço para a alegria de um pecador arrependido, de um pecador que confessou, de um pecador que recebeu a alegria do perdão e da salvação. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Que nós possamos olhar para esse Salmo de número 38 e nos examinarmos e fazermos, né? Seguimos o exemplo do salmista Davi. Confessar a nossa iniquidade, dizer para o Senhor que a tristeza tem nome, a gente sabe porque nós estamos tristes, e deixar o pecado de lado, deixar de errar o alvo, deixar de estar acostumado com o pecado, fazer dele nosso bichinho de estimação, para de fato estarmos unidos com Deus que é pronto para nos perdoar. Em vez de errar o alvo, vamos prosseguir para o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus de Nazaré. Amém? Vamos orar nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho pedir, Senhor, nessa manhã, para que teu Espírito Santo ele possa ministrar, Pai, no mais profundo do nosso ser, da nossa alma, tudo aquilo que nós precisamos confessar, Pai, como iniquidade. O Senhor é aquele que sabe, o Senhor já sabe quais são as iniquidades que estão sobre as nossas vidas. Mas eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a confessarmos, ó Senhor. Às vezes nos pegamos em alguns momentos de tristeza, de angústia, e não é simplesmente por nenhuma outra situação que não seja um pecado que precisa ser confessado, uma iniquidade que precisa ser confessada. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a nós confessarmos diante do Senhor, a deixarmos para que a gente alcance a misericórdia, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Oh Pai, nos ajuda, nós precisamos confessar, nós precisamos abrir mão do pecado que muitas das vezes de tão perto nos rodeia. Não queremos mais errar o alvo, mas queremos continuar prosseguindo rumo ao nosso alvo. E nós sabemos que o nosso alvo é Jesus de Nazaré. Tenha de misericórdia de nós. Sozinho não iremos conseguir, mas com a tua ajuda, com o convencimento do teu Espírito Santo, nós iremos conseguir confessar. Nós iremos conseguir deixar, nós iremos conseguir alcançar a tua misericórdia. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor.